Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre os marcadores, né? É um outro universo, tá, galera? Eu uso basicamente os marcadores bem simples, que são esses da Magic Color, né? E também uso essa linha da Copic, que é um excelente marcador, né? E a grande vantagem, dentre várias outras, é que ele é recarregável, né? Então você tem a caneta e tem também a recarga que você pode estar adicionando depois quando acaba, né? Então uma recarga ela dá para normalmente 10 vezes eu já fiz uma reposição, né? De 10 a 11 vezes você consegue reaproveitar com a recarga, né? Então tem várias opções. É um material que tem um custo maior, mas ele se paga devido a você ter a recarga, né? Então você não perde. Aqui a quantidade de tinta é muito superior também a um Magic Color. Aqui nós temos somente uma ponta chanfrada, né? E essa aqui eu tenho a ponta pincel, que é excelente para fazer trabalhos, né, de degradê. E a ponta sketch, né? Essa ponta aqui chata, que é a ponta que a gente usa bastante também, né? Em termos de cores, tá? Quando a gente fala aqui nesse material, a cor da tampa é exatamente a cor que você vai aplicar lá no teu desenho, porém aqui não, né? A cor da tampa, na maioria das vezes, não tem nada a ver com o pigmento que vai sair lá no teu desenho, tá? Tem que ter esses cuidados. É um material que tem que ser, né? Quando você acaba de usar, tem que fechar bem a tampinha aqui para evitar de secar, né? E é um material que tem um custo bem acessível, dá para começar com ele, né? Sentir bem como que é esse universo dos marcadores, e à medida que você vai se empolgando, vai gostando, você pode migrar para outras marcas, né? E aí vai do teu do interesse pela coisa. Então eu vou começar a fazer aqui com esses marcadores normais, né? Mais simples, aqui o Magic Color. E eu vou fazer um preenchimento aqui nesse espaço, né? Vou usar esse marcador que eu gosto bastante, eu uso muito esse aqui. Cuidados, tá? A gente não pode ficar pensando na vida se encostar o marcador aqui no papel, porque o papel vai puxar, tá? Totalmente a tinta, e isso vai absorver demais a região e vai engrossar, vai empapar, tá? Esse teu trabalho. Existem papéis especiais para marcadores, tá? Esse aqui é um papel sulfite normal, que eu estou fazendo várias técnicas, mas existe o papel específico para marcadores da Canson e outras marcas, tá? Esses papéis eles não vão deixar a tinta vazar para o outro lado. Esse aqui, ó, cuidem para não ter nada embaixo. Até às vezes é melhor você ter uma folha de rascunho, porque senão vai sujar a tua mesa. E nunca deixe nenhum tipo de trabalho embaixo, porque senão ele vai vazar para o teu trabalho que está embaixo, né? No papel para marcador isso já não acontece. Outra coisa aqui no papel de marcador, ele já absorve menos, né? Então aqui ele vai puxar mais tinta, vai espalhar mais, e lá ele cria uma superfície mais resistente, né? Digamos assim, não vai espalhar tanto, tá? Então vamos lá, vou aplicar aqui. Também nunca encostem exatamente na extremidade. Por quê? Porque ele vai dar uma expansividade, olha só, né? Você coloca a tinta, né? E ele vai expandindo um pouquinho até fechar a extremidade. Então nunca cheguem no limite do desenho, tá? Ó, então aqui eu tenho uma passada com marcador. Esse marcador eu acho fantástico, a cor dele é um tom que eu uso bastante nos desenhos, né? E eu vou adicionar uma segunda camada, tá? Aqui ele já ficou bem fechadinho, mas dependendo se o teu marcador está com vida média, ele já talvez dê uma esbranquiçada, tá? Então você vai precisar passar uma segunda camada para fazer um efeito bem homogêneo, ó. Olha lá, tá? Então não encosta, né? Sempre deixa um pouquinho, e aí eu tenho um fechamento bem legal, né? Realmente fica aqui eu tenho uma aplicação da tinta, né? Então é diferente de todas as técnicas acima, onde a gente tem essa coisa mais irregular, né? E aqui eu tenho um fundo que é um fundo realmente sólido, né?
Bom, cores, né? Às vezes a gente quer colocar uma cor e a tua opção de marcador não vai te atender, né? Então a gente também trabalha com a mistura de tons, né? Para chegar no segundo, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho esse tom de laranja, né? Que eu vou colocar aqui, essa primeira, pra vocês perceberem um tom bacana. Olha, galera, aqui como eu falei, né? A tampa é diferente do tom da laranja, né, do laranja da pintura, né? Então não seguir nunca na hora de comprar pela cor da tampa, né? Esse especificamente essa marca. Bom, aqui é um segundo tom, né? Um verde bem lindo aqui, ok, né? E agora eu vou fazer o que? Eu vou misturar os dois para obter um terceiro tom, tá? Olha lá, vou dar uma primeira passada. Tá? Ó, perceba que ele já deu aquele efeito de marcação, né? Que eu falei para vocês, ó. Ficou meio esbranquiçadinho ali. Se eu quiser uma camada bem pura, eu só cruzaria ele, né? E vou aplicar agora esse verde para ver o que acontece. Olha lá. Ok? Ela tem quase que um verde mais amarronzado, né? Nessa composição aqui. E aí você pode também adicionar, né, mais uma camada, por exemplo, de laranja, né? Mas é bom sempre deixar secar um pouquinho, tá, galera? Que isso aqui ele fica bem úmido, né? Deixa dar uma secadinha, né? Para o pigmento ficar realmente assim estabilizado ali. E aí você pode aplicar essa segunda camada. Tá? Então quase que tem um marrom aqui, ó. Tá aí, né? Então quando você pode sempre fazer isso também fora do teu desenho, né? Você tem lá uma ilustração que você quer um tom, você vai preparar esses marcadores e vai colocando, vai testando fora para quando chegar realmente descobrir os tons, você aplica no teu desenho, né? Aqui eu vou usar da Copic, né? Esse tom de azul, então vou aplicar ele aqui. Ó, esse aqui tá já um pouquinho mais vida média, digamos assim. Eu já deixo uma areazinha um pouco mais esbranquiçada no meio, né? Então, espero secar um pouquinho, aplica uma nova camada aqui, ó, no sentido vertical, né? Sempre cruzando. Aí você tem um preenchimento perfeito, né? Ó. Essa tinta da Copic também ela é mais controlada, tá? Do que esse da Magic Color. O que é o mais controlado? Ele vai vazar menos do que vaza lá. Esse aqui ele acaba se espalhando mais, assim, se você não tiver muito controle. Aqui já é uma tinta mais controlada, né? Outra coisa, nesse aqui eu posso adicionar várias camadas com o mesmo marcador, tá? Que ele vai sobrepondo a tonalidade desse azul. Aqui, nesses marcadores da Magic Color, isso tem um limite. Se eu passar da terceira camada, ele já começa a criar um efeito meio esbranquiçado, ele não vai o pigmento unir muito bem, tá? Eu vou usar essa ponta pincel só para fazer uma demonstração e criar exatamente o que eu falei, um efeito meio degradê, né? Onde eu aperto aqui, ó, a ponta pincel, né? E ele vai criando uma camada um azul mais intenso naquela borda, tá? E de modo que essa pincelada que eu dou aqui, ela vai criando um efeito degradê, ó. Então percebam que ele dá para você fazer vários trabalhos e você vai adicionando camadas desse azul, ele vai somando, né, a intensidade desse azul. Isso é muito bacana, né? Mas também, assim como todos os marcadores,
tá? Todos os marcadores vão aceitar muito bem os lápis aquareláveis, principalmente, né? Sobre essa passagem. Então, aqui, por exemplo, eu posso criar em cima desse azul, tá? Uma linha branca, por exemplo. Olha lá. E vou tirando um efeito de nuances de luz, ó. Tá? Então, isso é uma coisa muito legal no marcador. Né? Independente da marca dele, ele vai permitir você colocar o branco sobre a pintura, coisa que não é possível fazer com lápis aquarelável. Se você faz uma pintura toda em aquarelável, né, onde é branco no teu desenho, você não pode pintar, né? Você tem que deixar branco. Aqui não, você pode criar efeitos com lápis branco sobre o marcador. Essa é uma sacada muito legal. Do mesmo modo que eu posso adicionar pretos também. Vou pegar um tom aqui de verde. Tá? Vou pegar esse tom de verde. Vou colocar aqui, vou fazer uma camada. Vou fazer um cruzamento. Agora eu vou usar um pastel seco aqui, que também é um outro material que vai se adaptar muito bem. Então percebam aqui, pessoal, que eu posso brincar com o pastel, né, branco. Olha só, como ele é extremamente macio, você pode aplicar ele, né, diretamente aqui sobre o papel, o marcador, né, fazendo camadas. Posso usar o dedo. Aqui, ó, vou colocar um tom de verde mais escuro, né? Então, perceba que eu não preciso homogeneizar muito, né? Porque depois, usando o dedo, o esfuminho ou o papel, a gente consegue dar uma espalhada bem, né? Ó, vou colocar o preto aqui para criar um efeito aí, peso visual, né? Escurecimento nessa parte. Então a gente tem mais um efeito aí, né? Usando o pastel seco sobre o marcador, né? Agora aqui, deixando de lado agora o pastel, vou voltar para uma base de marcador. Vou pegar um marcador aqui, um tom marrom médio aqui. Opa, está meio, já está meio seco aqui. Vamos usar essa outra ponta. Estou usando uma base escura agora. E a gente vai fazer um outro trabalho que é texturas, né? Usando a base do marcador e um lápis, tá? Esse lápis você pode usar branco ou um tom de bege claro, por exemplo, né? Aí, quando você quer representar tecidos, né? Situações assim que tenha texturas mais rústicas, né? Então eu vou usar uma lixa, né? Eu gosto muito de usar o vidro, tá, pessoal? O vidro é um vidro mini boreal, que o lado dele é texturado assim, né? Ele tem só que o meu vidro quebrou e eu não pude trazer aqui para mostrar para vocês, né? Mas olha só, aqui eu vou colocar, né, a aplicação desse lápis. E aí eu crio um efeito de textura sobre uma base marrom, ó. Tá? Isso aqui cai muito bem quando eu vou fazer, por exemplo, uma superfície, uma parede que é bem áspera, tá? Como eu falei antes, tecidos. Então tu cria, tu deposita um outro tom aqui, né? E dá um aspecto realmente bem interessante, né? Deixa eu colocar mais próximo aqui.
Eu vou mostrar para vocês aqui também um quadradinho que eu tinha feito, ó. Aqui é uma base do mesmo marcador que eu tinha colocado ali acima. E aí eu usei esse vidro mini boreal, né, que ele tem esse quadriculado por trás. E eu coloquei lápis branco, né, dei uma passada com lápis branco. Então dá para explorar diversos materiais, a lixa, existem tecidos que também tem certas texturas, né? Papelão, tem aquelas capas de agenda que tem algum relevo, né? Aí dá para explorar bastante coisa quando a gente quer, né, superfícies assim mais rústicas, né? Ok? Galera, agora a gente vai trabalhar um pouquinho com texturas de madeira, tá? Então eu vou fazer aqui, ó, vou utilizar um marcador, vou usar um Magic Color, tá? E o meu tem uma coisa bem legal, tá, galera? Quando o marcador de vocês estiverem falhando, não joguem fora, porque, olha só, vou exatamente, ele não tá bem falhando, né? Mas quando ele estiver falhando, ele vai ficar meio esbranquiçado, e isso é legal para quando a gente vai fazer madeiras, né? Então, vou fazer uma técnica aqui um pouquinho agora diferente. Eu vou usar a ponta chata aqui do marcador, né, bem alinhada no quadradinho, e eu vou estar fazendo um pequeno movimento, ó, de ondulação, tá vendo? Meio inclinado, ó, porque exatamente já vai dar o movimento que eu quero, o efeito da madeira, né? Essa coisa irregular. Não vou preencher assim com fechamento total, né? Vou fazer essa coisa mais irregular. Posso esperar secar um pouquinho aqui, né? E aí a gente vai usar o biquinho, tá vendo? Essa partezinha que tem aqui, que é a pontinha, né, do marcador, e vou fazer como se fosse os veios da madeira, ó. Tá? Movimentos bem rápidos, ó. Então eu faço como se fosse um Vzinho, né? Olha lá, tá? Então dá esse aspecto aqui, de adicionando uma camada, né, sobre a base. Então isso aqui já vai dar um efeito bem legal para a gente representar a madeira, né? Pode esperar secar novamente e aplica mais uma camadinha, né, para fazer variações aqui, ó. Então você tem um efeito aí bem legal, né, parecido com madeira. Aqui é só o marcador puro, tá? Agora eu vou usar esse mesmo efeito, só que eu vou usar com lápis, tá? Então, adição de lápis, eu consigo ter, por exemplo, um efeito mais realista, porque eu posso trabalhar os veios, né, dessa madeira. Espera secar um pouquinho, e aí a gente vai fazer novamente aqui o efeito desses veios, né? Deixa secar. E aí eu vou pegar um lápis aqui, ó, um marrom, né? E eu vou fazer nessa mesma, seguindo os veios que eu já tinha preparado ali, eu vou criar alguns efeitos aqui, ó, de ranhuras, né? Então, às vezes eu aperto aqui um pouquinho, ó, notem que a ponta está bem alongadinha, né? Como eu já expliquei. E eu posso dar uma apertada, giro o lápis e vou criando áreas de pressões, né? Ó. Tá? Então, fiz um detalhe com veios. Agora eu vou fazer o que? Vou pegar parte dessa parte, onde tem essa partezinha mais escura dos meus veios, eu vou dar uma pequena pintada aqui, ó, para tirar o efeito do contorno, tá vendo? E ao mesmo tempo eu vou estar criando aquelas regiões mais irregulares na madeira, né? Que ficam mais, hora mais escura, hora mais clara. Então isso dá um efeito bem tridimensional na pintura, olha só. Tá? Cria um efeito bastante realista, né? Notem que eu estou pintando apenas um lado do veio, né? O outro lado do contorno eu deixo para ter essa transição, né, entre claros e escuros, né? Ó. Então aqui eu tenho um efeito super bacana, né?
de madeira, tá? E aí a gente pode estar brincando, né, com mais lápis, inclusive, né? Deixa eu usar um outro marcador aqui, que eu gosto bastante desse tom aqui, que é um tom mais madeira média, né? Olha só. Então aqui faço uma base inicial, né? Esse marcador, como eu já mostrei, ele tem a ponta pincel, então essa ponta também eu consigo, né, fazer esse efeito, ó, mais sutil, tá? Então vou colocando aqui com o próprio biquinho algumas pinceladas, né? Para criar áreas mais... Na verdade eu não deixei secar muito, né? Então acabou diluindo a tinta, né? Eu precisaria deixar secar um pouquinho mais para aplicar. Ó, aqui já está um pouco mais nítido, né? Quando está muito úmido ele vai deixar mais homogêneo, né? Mais seco ele vai ficar mais marcado, ó. Né? Então vocês entenderem que tem que controlar esse efeito também. Agora eu vou usar novamente meu lápis aqui marrom. Vou pegar essas áreas que eu já delineei, ó. E novamente eu vou criar aqui esses efeitos dos veios, né? Claro que cada madeira em si tem seu efeito, né? Umas mais lisas, outras com mais veios, com nós, enfim, né? Teria que ter a referência visual da madeira que vocês querem representar para poder estar aplicando, né? Agora eu vou fazer aqui, eu vou colocar um laranja, tá? Vou colocar um laranja para dar algumas pinceladas, ó, em determinadas partes, para criar um efeito, tá? Mais dinâmico também. Acabo dando uma misturada aqui com um pouquinho de laranja. E aí a gente tem mais um efeito com tons diferentes, né? Então vai depender sempre da madeira que você está trabalhando, né? Cada efeito, cada madeira em si traz